22 consagradas leis de propaganda e marketing, que vai fazer parte aí desse pacote de fundamentos de marketing que vai te auxiliar aí nas suas decisões, nos seus projetos, no projeto do seu negócio ou de repente na sua consultoria que você vai prestar aí para o seu cliente ou às vezes na execução de uma atividade aí voltada aí para o mercado que você está atuando, trabalhando para alguém, trabalhando no sonho de alguém, de repente você não está aí trabalhando no seu sonho ainda, mas compreenda que esses fundamentos também vai fazer uma grande diferença. É claro que esse livro aqui ele está voltado aí para agências de publicidade e marketing, mas esses conceitos eles são extremamente relevantes de forma geral também para que de fato você consiga tomar as melhores decisões aí no momento que de verdade você vai precisar. Compreenda que esses passos, esses pontos que nós vamos tratar aqui, possivelmente vai te ajudar aí a trazer decisões mais assertivas aí para os seus negócios. Então, basicamente, eu vou falar de algumas aqui, eu não vou citar as 22, e eu vou iniciar aqui falando sobre a simplicidade. Na verdade, todos nós que estamos desenvolvendo aí, de repente, um produto, um serviço, naturalmente, nós acabamos, às vezes até mesmo sem querer, complicando um pouco a questão da apresentação. Parece que o nosso produto ele se torna um pouco mais complexo e nem sempre isso vai trazer aí uma confiabilidade. E às vezes o cliente, por não entender o seu negócio, não entender o seu produto, às vezes acaba deixando de comprar. Então, às vezes, você focar aí na questão das simplicidades, achando que por exemplo, no caso aqui eu citei sobre achar que pode ser mais valioso quando nós complicamos, quando aquilo parece que é único. Claro que quando nós falamos de proposta única de valor, que nós vamos citar aí falando desse assunto no posicionamento, nem sempre o seu cliente ele vai enxergar dessa forma. Às vezes, quando nós falamos de um assunto ou de um serviço de forma muito abrangente, muito complexa, naturalmente isso vai trazer algumas dúvidas que nem sempre faz sentido aí para o seu cliente tomar decisão. Então é importante que você foque aí na questão de apresentar aquilo que realmente é necessário. A Apple, por exemplo, é uma empresa que ela não fala diretamente aí do seu. Por exemplo, se você pegar aí um iPhone, ela não vai falar quantos, assim, claro que tem essas questões técnicas, né, que eles tratam também, mas o foco deles não é falar quantos gigas tem, né, qual que é a performance do processador. Eles focam ali da quantidade de música que você pode utilizar, a experiência que você vai ter ali como usuário. Então eles tratam diretamente aí na simplicidade, para que realmente o usuário ele consiga ter aquele produto, aquele serviço, mas de forma simples e o mais objetiva possível. Então, na questão da simplicidade, reduza o máximo possível da complexidade na apresentação do seu produto ou serviço. Um outro ponto também importante é a questão do posicionamento. Nós temos que ter um diferencial. Quando nós estamos no mercado, fazer o mesmo do mesmo, aquilo que já tem, que várias pessoas fazem iguais, normalmente o seu cliente, né, naturalmente, ele vai olhar ali como mais um. Então é importante você lembrar da POV que nós tratamos nos vídeos anteriores, a proposta única de valor, qual é o seu diferencial, o que de fato vai trazer aí relevância para o seu cliente, né? O que você tem algo como plus no seu serviço, no seu produto, que o seu cliente ele vai olhar e vai diferenciar você de toda a concorrência. Então isso é muito importante em relação ao posicionamento. Um exemplo muito interessante é a estratégia do Oceano Azul, quando você consegue se identificar aí como um diferencial em relação ao seu concorrente. Esse livro é muito bacana, é um outro também que eu vou recomendar, que se você tiver condições de comprar para fazer parte aí do seu enredo, é importante que você compre também. Então, falando da questão do posicionamento, ele é extremamente relevante aí para você, faz parte aí das recomendações desse livro, e algo que não menos importante também quando nós falamos de consistência, né? Eu até coloquei um texto aqui falando sobre não fazer coisas diferentes o tempo todo, e é importante que você faça de verdade algo que se torne ali algo consistente, que as pessoas olham para o seu produto ou seu serviço e não tenha muita mudança, não tenha muita novidade. É claro que novidade em alguns
casos é importante, mas é importante você massificar a sua marca, é importante as pessoas verem do mesmo ali, e isso naturalmente vai massificar a ideia de que de fato aquele produto, aquele serviço, por repetição, ele de certa forma ele vai trazer a lembrança ali do seu cliente. Então é importante que você compreenda que a consistência ela pode fazer uma grande diferença. Fazer a mesma coisa por muito tempo vai fazer com que as pessoas lembrem de você. Na verdade, nós sabemos que existem duas formas para que nós de fato gravamos uma marca, alguma situação. É através de fortes emoções, quando nós temos um impacto aí, quando nós recebemos uma informação que nos traz uma transformação, e um outro ponto é por repetição. Quanto mais repetimos, mais nós entendemos da importância ou daquele conhecimento que nós estamos buscando ali. Então a questão da consistência tem que fazer parte aí da sua estratégia também. Um outro ponto que o livro cita também é sobre a questão das vendas. É algo que naturalmente você já sabe dessa importância, mas eu vou citar aqui, até o livro ele coloca esse assunto, ele posiciona esse assunto como se fosse algo novo. E nós sabemos, né, a importância disso. E ele cita, né, com grande relevância que nós devemos focar aí no entendimento dos conceitos, dos fundamentos das vendas, para que de fato a gente realize as vendas. Marketing só é marketing quando a empresa é capaz de vender tudo aquilo que consegue produzir. Eu li isso em algum lugar e eu escrevi aqui, e você tem que entender que isso tem que fazer parte da sua estratégia. É legal fazer de repente um anúncio bonitinho, um texto legal, um e-mail bacana, mas ele precisa ter ali todas as estratégias, gatilhos mentais para que efetivamente execute o foco principal, que é a questão da venda, né? Tem que vender, é algo que tem que fazer parte aí das leis, né, dos fundamentos em relação ao que você está fazendo aí. Bom, dois pontos importantes aqui também, a emoção e o amor. Quando você estiver construindo aí a sua estratégia, lembre-se que nós somos seres emocionais. Nós, seres humanos, somos pessoas emotivas que estamos, né, envolvidos aí com sentimentos, e isso tem que fazer parte aí do seu produto, do seu serviço. Você precisa encaixar essa estratégia aí para que ela faça parte aí do seu negócio como um todo. Seres que querem ser amados, até coloquei um exemplo aqui. Uma vez um vírus, né, com o título I Love You, várias pessoas clicaram, e esse vídeo de certa forma ele viralizou devido a essa mensagem, né, que acabou mexendo com os sentimentos das pessoas. Então eles acabaram utilizando aí uma das estratégias de marketing por lado mal, né, de certa forma. Então é importante que você compreenda que existem sim estratégias que você pode utilizar aí voltado para questões das emoções. Tem um outro exemplo aqui bem interessante, quando nós criamos um vínculo com o consumidor através das emoções, é a própria imobiliária Lopes, né, uma imobiliária brasileira, que o próprio logo dela tem um coração, e esse coração, de certa forma, ele conecta aí com as emoções das pessoas. É claro que o seu negócio ele não precisa ter um coração ali, mas compreenda ali que o background ali, de alguma forma ele precisa ser construído com essas estratégias para que de verdade o seu cliente ele crie um relacionamento, uma efetividade aí com a sua marca e com o seu negócio. Outro ponto extremamente importante é a questão da execução. Às vezes nós estamos cheios de teorias, cheios de fundamentos, e nós não executamos da forma que realmente nós precisamos. Quando você estiver nesse momento, pense, eu até coloquei aqui, não considere um artista nessa fase. É claro que essa questão artística ela tem que fazer parte aí da sua estratégia, mas na execução você precisa ter disciplina, estar direcionado, executar, não só você, mas toda a sua equipe, ela precisa estar envolvida com você, ela precisa de certa forma, principalmente os stakeholders, as pessoas que estão envolvidas, elas vão te ajudar aí, principalmente no processo criativo. Quando você estiver desenvolvendo um produto, um serviço ou um lançamento, essas pessoas elas estarão envolvidas contigo, ela vai te trazer uma visão mais ampla, mais global, porque elas naturalmente teve outras experiências, e essa execução ela se torna muito das vezes mais assertiva, porque não está, né, direcionada ao achismo. Você vai ter os números, os dados, as análises e as experiências dessas outras pessoas,
Então, provavelmente, essa execução como um todo, ela vai ser mais construtiva, vamos dizer assim, né? Mais assertiva como um todo. Então, a execução ela é muito importante. Compreenda que toda essa estrutura que nós estamos passando sobre questão fundamental em relação ao marketing, o livro fala muito claro sobre essa ideia de ter que fazer parte aí da sua estratégia. Transgressão. Quando nós falamos de transgressão, é algo extremamente importante. Principalmente muitos empreendedores hoje, às vezes, se preocupam em lançar alguma coisa ou ter algum produto ou serviço que é muito diferente, que as pessoas não estão acostumadas, e elas acabam procurando serviços e produtos que já estão massificados, que já estão testados e validados, e nem sempre essa questão da resistência a novidades ela é importante. E fazer o diferente, né? Um exemplo, um próprio e-book, às vezes a gente pensa só no digital ali, às vezes você pode de repente oferecer para a pessoa um produto físico, né? E agregar alguns valores. Quando a gente fala de e-book, milhares de pessoas hoje constroem e-book, não é porque uma pessoa deu certo, a outra também vai dar certo. Então é importante você ter essa visão que você precisa pensar, a sua estratégia precisa pensar no diferente, né? Um exemplo, o que não dá certo. Às vezes nós falamos de vários detalhes, vários assuntos sobre assertividade, que tal faça dessa forma para dar certo, e às vezes se você faz algo diferente, focando aí no que não dá certo, já se torna algo um pouco diferente. Então a lei da transgressão, ela tem que fazer parte também aí da sua estratégia. E não menos importante, vamos falar um pouquinho sobre a questão da relevância. O seu conteúdo precisa ter destaque em relação à sua concorrência. Você precisa fazer algo que seja diferente, que tenha um plus. Nós já falamos anteriormente sobre esse assunto, mas você de fato precisa cumprir essa regra também, essa lei, que é a questão de ser relevante, de fazer algo diferente em relação aos seus concorrentes. Um outro ponto também, finalizando algumas que eu achei importante, a questão da negatividade. Normalmente, usar termos negativos nem sempre é ruim. O exemplo é o próprio medo, né? Quando nós temos medo, naturalmente, nós prestamos mais atenção sobre aquele determinado problema. E um exemplo que eu já ouvi esses tempos atrás foi quando eu vi uma notícia falando sobre que a sua empresa iria quebrar, e aquilo chamava muito mais atenção para o leitor do que você, por exemplo, oferecer um sistema de gestão financeira de acordo com as recomendações do Sebrae. Então, quando você coloca uma palavra, uma chamada mais forte, mais direcionada aí para o seu público, naturalmente eles vão sim buscar, porque eles têm aquela preocupação de não dar certo. Então ele tem aquele gatilho de proteção que é ativado naquele momento. E um outro exemplo também não menos importante é quando nós falamos de notícias, quando nós vemos as notícias nos jornais, tanto físico quanto digital, as notícias negativas, as notícias de que está ali, né, derramando sangue, as pessoas têm muito mais ação. As pessoas elas voltam para isso. É impressionante como as pessoas têm essa visão em relação à proteção, aos gatilhos, né, de defesa que são ativados ali no momento quando elas sentem medos de alguma coisa, diferente às vezes de uma notícia positiva. Então, esse gatilho, esse ponto, essa lei que eles falam é extremamente importante aí para que você de fato tenha uma visão um pouco mais ampla. Esse é um ponto extremamente importante também. Nós estamos falando, né, só voltando, falando sobre os fundamentos de marketing, aquilo que vai trazer uma extrema relevância. De certa forma, se você absorver esse livro, como os outros que eu citei também, certamente você vai encurtar aí um tempo, por exemplo, de uma formação aí no mercado de marketing. Se você entender que esses são não que são atalhos, mas é um resumo de tudo aquilo que realmente você vai precisar, principalmente quando você tiver que tomar uma decisão para o seu negócio, ou de repente uma assessoria que você estiver prestando para o seu cliente, ou de repente na empresa que você trabalha hoje.
Naturalmente, se você tiver essa base, se você tiver esses fundamentos, esses princípios que foram apontados aqui, de verdade você vai conseguir tomar a melhor decisão. É claro que não tem a melhor decisão, não existe uma verdade absoluta, mas existem testes, existem dados, existem análises. Quando você tem esses fundamentos, esses princípios, você vai conseguir tomar uma decisão mais assertiva. Compreenda que é claro que o mercado ele vai se atualizar, mas essa é a base, esses são os fundamentos que você precisa para avançar e que de fato vai te trazer um resultado futuro muito mais abrangente.